Religiosidade é conexão, é a relação com a natureza, com Deus, é conexão, é a sua banda larga, é a sua internet. Como é que está a sua conexão? Isso é religiosidade. Espiritualidade é transcendência. Então, o indivíduo que vive apenas para si mesmo, o indivíduo que vive apenas em função do corpo, ele não tem transcendência. Falta espiritualidade. Então, espiritualidade é transcender. É você sair do umbigo. É você parar de olhar só para o umbigo e olhar para a vida. Se abrir para a vida. Então, vamos lá. O que inspirou? Eu sempre fiquei assim muito sensibilizado com uma proposta pedagógica do Pestalozzi, que foi um mestre do Hippolyte Denisard Rivaio, né, do Allan Kardec. Todo mundo sabe, o Pestalozzi teve um papel importante na vida do Allan Kardec, e eu comecei a olhar assim de uma maneira geral a pedagogia do Pestalozzi, e teve uma coisa que me encantou no Pestalozzi, porque ele dizia que todo processo pedagógico, todo processo porque a pedagogia, a educação é desenvolvimento humano, não é isso? Educação é, por natureza, desenvolvimento humano, né? O objetivo da educação é aprimorar, desenvolver o ser humano. Tornar o ser humano alguém mais completo, mais feliz, mais equilibrado, mais apto a viver a vida de uma maneira mais sábia, mais feliz. Não é isso? Então, a pedagogia, a educação, ela tem esse propósito. A verdadeira pedagogia tem esse propósito, não é? Olha lá, Giovana 1924 está dizendo, sou pedagoga. Não é isso, Giovana? Então, a pedagogia, a educação tem esse propósito. Então, eu fui lá no Pestalozzi e eu achei muito interessante, porque o Pestalozzi, ele dividia a pedagogia dele em 3 aspectos. O Pestalozzi acreditava que o processo educativo ele precisa trabalhar 3 elementos do ser humano, né? O Pestalozzi resumiu de uma maneira muito interessante. Ele dizia assim, cabeça, coração e mãos. Olha que interessante isso, gente. Então, o Pestalozzi acreditava que a educação precisava desenvolver habilidades cognitivas, habilidades do pensamento, do raciocínio, do discernimento, do bom senso, do senso crítico, tudo ligado à cognição, ao raciocínio. Mas a pedagogia precisava também desenvolver aspectos ligados à dimensão afetiva. Olha que interessante, gente. Olha que coisa extraordinária. Esse homem, no século XIX, esse suíço, não é? Esse suíço trabalhando aí aspectos, dizendo que os aspectos afetivos, emocionais, os aspectos que dizem respeito ao sentimento, também precisavam ser trabalhados. Também precisavam ser trabalhados. Não é? E como é que ele propunha isso? Valores, princípios, ética. Não é? Olha que interessante. Moral. Então, a moral, os princípios, a ética, os valores também precisavam fazer parte do processo pedagógico. Então, o processo pedagógico, a educação, ela não poderia privilegiar apenas o raciocínio, apenas
a lógica, a análise, o discernimento, a autonomia do pensamento. Mas ela precisava também moldar a moral, o comportamento, os valores, a ética. Fantástico, né, gente? Nada mais atual do que Pestalozzi, não é? E ele dizia outra coisa. Olha que lindo isso. Que além disso, não bastava o ser humano ter uma alta capacidade de pensar, de discernir, de raciocinar, não bastava o ser humano ter valores morais, princípios éticos, ele precisava também ter a habilidade de transformar o mundo em que ele vive. Olha isso. Então, não podia ficar só no sentimento, só no pensamento. Esse ser humano precisa agir, atuar, modificar, transformar a si mesmo e transformar o ambiente em que ele vive. Né? Então, esse é o sentido da pedagogia de Pestalozzi. Cabeça, coração e mãos. Então, quando eu fui conceber o projeto Odisseia, no momento em que eu estava concebendo o projeto Odisseia, eu falei, eu preciso me inspirar no Pestalozzi. Né? Preciso me inspirar no Pestalozzi. Não dá para fugir dessa proposta do Pestalozzi. Cabeça, coração e mãos. Habilidades. Habilidades de agir. Ação. Né? Não adianta só blá, 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 só teoria, se o ser humano não for capaz de agir, de se comportar, de se transformar. Então, eu passei a conceber o Projeto Odisseia. Então, o Projeto Odisseia é o seguinte, ele é dividido, o que ele propõe? Ele propõe o ser integral. O que é integral? É um ser humano que não é dividido. É um ser humano que procura integrar, que procura somar, que procura adicionar e não dividir, separar. Ficar fanático, tendencioso, pendendo só para um lado. Então, nessa terminologia que eu adotei de ser integral, eu quis dizer um ser humano que fosse íntegro do ponto de vista moral, ético, mas também um ser que não dividisse a si mesmo. Então, não ficasse nessa oposição boba, razão, sentimento. Não, não é razão ou sentimento, é razão e sentimento. É razão mais sentimento. Então é razão mais sentimento mais ação. Então a gente precisa aprender a somar e a multiplicar e não a ficar dividindo. Né? Que eu acho que um grande problema do mundo hoje é essa questão de ficar dividindo, ficar separando, ficar rotulando, ficar com preconceito, ficar estereotipando. A gente precisa aprender a reunir. A gente precisa aprender a unificar. Né? Unificar. Aprender a somar. Não é isso? A Kátia está colocando aí, unificar. Não é isso? Então, ser integral é por isso. Integral no sentido de quê? É um ser humano que usa todas as ferramentas. Todas as ferramentas. Então, se você tem um prego na sua frente, você vai usar o quê? Martelo. Se você tem um parafusozinho lá, você vai usar o quê? Uma chave de fenda.
Então, você vai usar a ferramenta adequada ao problema. Então, eu não fico com o martelo na mão achando que eu vou resolver todos os problemas com o martelo. Não vou. Não vou. Tem problema que o martelo não resolve. Tem problema que o martelo não resolve. Tem problema que a chave de fenda não resolve. Tem problema que o serrote não resolve. Então, cada tipo de problema pede uma ferramenta e uma habilidade. Pede uma ferramenta e uma habilidade. Não é isso? Então, é isso. Então, quando eu pensei no ser integral, eu falei assim, gente, o que acontece? Não adianta eu ter um ser humano que tenha apenas uma habilidade para o mercado de trabalho. Eu preciso ter um ser humano mais integral, um ser humano mais completo, um ser humano que olhe para as várias dimensões, para o intelecto, para o sentimento, emoções e para as habilidades, para o trabalho, para a capacidade de agir. De agir. Não é isso? Então não basta só agir, não basta só sentir, não basta só pensar. A gente tem que somar. Somar. Somar é o quê? Integrar. Então, integrar é isso. Integrar é somar, reunir, unificar. Então, isso é o ser integral. É o ser integral. Então, o projeto Odisseia se baseou nisso. Um ser que integra, que soma, e não um ser humano que fica dividindo, que fica diminuindo, que fica julgando, que fica condenando, que fica separando. Então, essa é a ideia do ser integral. Bom, e aí, o que eu pensei? Exatamente, a carta está falando, é um biopsicossocial. Exatamente. Então, leva em conta a questão biológica, leva em conta a questão psíquica, leva em conta a questão social, leva em conta a dimensão afetiva, interna, não é isso? Então, é um ser humano pleno. Não é isso? Pleno. Então, essa foi a inspiração. E aí, então, eu defini 7 elementos para trabalhar de início. De início. Então, se a pessoa me perguntar assim, Haroldo, um ser humano pleno, ele só tem 7 elementos? Claro que não. Claro que não. Ele tem infinitos elementos. Infinitos elementos. Mas a gente tem que começar por alguma coisa. A gente tem que começar de um jeito. Então, eu selecionei 7 elementos para focar, para dar atenção. 7 elementos para poder administrar. Quem conquista esses 7 elementos está apto para conquistar vários outros. Vários outros. Ok? Então, não é que eu estou reduzindo o ser humano a 7 elementos. Então, os 7 elementos são o primeiro passo. Primeiro passo. Quem dá conta de integrar, de reunir esses 7 elementos, aí está preparado para dar os próximos passos. Bom, então como que está dividido esses 7 elementos? Como é que está dividido? Então eu dividi da seguinte maneira. Um elemento
está no coração, um elemento diz respeito ao coração, 3 elementos diz respeito à cognição, à cabeça, e 3 elementos diz respeito às mãos, à ação. Estão acompanhando? Por quê? Porque o projeto Odisseia, ele está inspirado em Pestalozzi, na pedagogia de Pestalozzi. Então, um elemento é coração, 3 elementos cabeça, 3 elementos mãos. Mãos. Ok? Todo mundo acompanhando? Então vamos lá. Como é que eu dividi? Então, ficou coração, a cabeça eu chamei de saber, e as mãos eu chamei de agir. É a mesma coisa, gente. Só substituir a palavra. Não estou inventando, estou só substituindo as palavras. Não é? Então é conhecer, agir, conhecer, 3 elementos. Agir, 3 elementos. E o coração, 1 elemento. Coração como o centro. O coração como a coluna vertebral do ser humano. Aquilo que coloca esse ser humano em equilíbrio. Né? Então, coração, saber e agir. É isso. Então, como é que eu dividi? O que está no coração? Que é a coluna vertebral. É aquilo que dá sustentação. É aquilo que dá equilíbrio ao ser humano. É aquilo que é o alicerce do ser humano. O que é o alicerce do ser humano? O alicerce do ser humano é a religiosidade e a espiritualidade. Se o ser humano tem religiosidade e espiritualidade, ele está com a sua espinha vertebral em ordem. Ele está com o seu alicerce. Reparem, eu não estou falando religião. Porque está cheio de gente que está na religião, mas não tem nenhuma religiosidade. Percebeu? Religiosidade é uma conquista individual. Religiosidade é algo que tem a ver com seu coração. Não tem a ver com o templo, o ritual, a comunidade religiosa que você frequenta. Ok? Da mesma maneira, espiritualidade é transcendência. Espiritualidade é transcendência. Tem nada a ver com conversar com o espírita. Tem muita gente que conversa com o espírito e não tem nenhuma espiritualidade. Nenhuma espiritualidade. Então, não vamos confundir as coisas. Não é? Não podemos confundir. Então, religiosidade é conexão, é a relação com a natureza, com Deus, é conexão, é a sua banda larga, é a sua internet. Como é que está a sua conexão? Isso é religiosidade. Espiritualidade é transcendência. Então, o indivíduo que vive apenas para si mesmo, o indivíduo que vive apenas em função do corpo, ele não tem transcendência. Falta espiritualidade. Então, espiritualidade é transcender. É você sair do umbigo. É você parar de olhar só para o umbigo e olhar para a vida. Se abrir para a vida. Isso é espiritualidade.
Isso é o coração. Isso é o coração. Perceberam, gente? Então, o que eu notava que era uma grande deficiência nas teorias, nas propostas de desenvolvimento humano? Porque as propostas de desenvolvimento humano, elas ensinavam a administrar o tempo, ensinavam a administrar recurso financeiro, elas ensinam a pessoa a ser eficaz, a ser produtiva, mas se você é produtivo, se você aprende a lidar com recurso financeiro, mas você não tem o alicerce da religiosidade e da espiritualidade, pode ser que você esteja construindo um edifício sobre a areia. Você está construindo um prédio na areia. Vai cair. Qualquer coisa vai fazer esse edifício cair. Então, a base, aquilo que nos dá saúde mental, aquilo que nos traz equilíbrio, aquilo que nos traz alicerce, estrutura, é a espiritualidade e a religiosidade. Não é isso? Não é isso? Todo mundo compreendeu, gente? Todo mundo compreendeu? Então, essa é a base do projeto Odisseia. Então, o projeto Odisseia, ele traz isso, traz valores, traz os princípios, traz a ética, traz a moral, ele traz esses valores. Traz esses valores. Esses valores estão no núcleo. Eles são o coração do projeto Odisseia. O coração. Perceberam? Então, eu levo o projeto Odisseia, eu não fico querendo converter as pessoas ao espiritismo. Não é isso. Porque o projeto Odisseia não tem caráter religioso. Não tem caráter religioso. Então eu digo para a pessoa assim: você é evangélica? Você é evangélico? Então viva, aproveite a sua religião para você adquirir religiosidade e espiritualidade. Aproveite a sua igreja, aproveite o seu culto para você desenvolver espiritualidade e religiosidade. Então a pessoa me diz: eu sou católico, sou católica. Então aproveite o catolicismo para você desenvolver sua espiritualidade e sua religiosidade. Então a pessoa diz assim: eu sou espírita. Então aproveite o espiritismo para você desenvolver sua espiritualidade e sua religiosidade. Por quê? Porque tem muito espírita que não tem espiritualidade. Tem muito espírita que não tem religiosidade. Tem muito evangélico, muito católico, que não tem espiritualidade, não tem religiosidade. Não é? Então, é importante isso. Você pode passar uma vida inteira num culto, na igreja, na casa espírita e não desenvolver nada de espiritualidade e de religiosidade. Nada. Por quê? Você está só participando de atividade. Tem gente que transforma a religião num clube social. A religião vira entretenimento, vira passeio. A pessoa vai passear. E não tem transformação. Ela não constrói nada dentro dela. Aí o que acontece? Aí vem uma doença, aí vem uma dificuldade na família, aí vem um revés na vida e a pessoa desmorona. Por quê? Porque não tem alicerce. Tem os outros 6 elementos. 3 elementos ligados ao conhecer, 3 elementos ligados ao agir.
Agora eu vou explicar isso aqui. Queria muita atenção de vocês. Quem estiver anotando aí, anota. Anota. Isso é muito, muito, muito importante, gente. É muito importante. Anota isso, por favor. Bom, eu tinha definido o coração, então tinha agora o conhecer e o agir, que é a cabeça e as mãos na pedagogia do Pestalozzi. Então, eu entendi que coração é espiritualidade e religiosidade. Por quê? Porque é o seu alicerce, os seus valores, seus princípios morais, seus princípios éticos. Agora faltava o saber, que é cabeça, e o agir, são as mãos. E aí eu me inspirei na Grécia, na filosofia grega. Na filosofia grega. Eu fui lá beber nas fontes do pensamento grego. Importante isso, gente. Importante isso. Para os gregos, para a Grécia Antiga, tem pelo menos 3 tipos de conhecimento e 3 tipos de ação. Então vamos lá. O que os gregos entendiam? 3 tipos de saber. Isso é importante, gente. Isso é importante. Então, qual que era o primeiro saber? O primeiro saber era o saber analítico, aquilo que avalia, é o discernimento, é o bom senso, é a lógica, é a razão, é aquilo que examina, não é? É aquele conhecer que parece um bisturi, né? Ele separa tudo, ele examina, ele compara uma coisa com a outra, ele cria um discernimento. Esse é um tipo de conhecimento, mas não é o único. Não é o único. Não é o único. Então, esse tipo de conhecimento eu posso usar para explorar o mundo exterior, mas eu posso usar esse conhecimento para explorar o meu mundo interior. Percebeu? Meu mundo interior. Então, eu posso usar esse saber racional, analítico, lógico, que discrimina, que compara, que examina. Eu posso usá-lo para conhecer o mundo exterior e posso usá-lo para conhecer o mundo interior. Então, aqui no Projeto Odisseia, esse saber a gente usa para conhecer o quê? O mundo interior. É o autoconhecimento. O autoconhecimento. Mas também o mundo exterior. Por isso que eu uso a psicologia, por isso que eu uso a neurociência e outros conhecimentos. Para reunir elementos para você analisar o seu mundo interno, suas potencialidades. Então, esse é um tipo de conhecimento. Só que os gregos, eles acreditavam que tinha outro tipo de conhecimento. Você tinha o conhecimento contemplativo. Não é mais racional, não é mais lógico, não é mais avaliar. Não é? O conhecimento contemplativo, ele era o quê? Era você contemplar o cosmos, contemplar a ordem. E isso, Edna, é um centrar-se, é um voltar para o eixo e contemplar o cosmos. Isso é o quê? Teoria, em grego, é a meditação. Meditação é contemplar. Contemplar a ordem universal e contemplar a mente. Contemplar a mente.
não é? O segundo tipo de conhecimento é a contemplação, é a meditação. Por quê? Quando você contempla sem julgar e sem comparar, por quê? Julgar e comparar é o primeiro conhecimento, é o conhecimento analítico, racional. Na contemplação, não. Na contemplação, você não julga, você não discrimina, você contempla, você apenas observa. E o terceiro tipo de conhecimento, isso aqui é importante, gente. Isso aqui é importantíssimo, porque é o conhecimento que a sociedade moderna perdeu. Perdeu. Esse conhecimento a sociedade atual perdeu. O terceiro tipo de conhecimento, para Aristóteles, era conhecer as finalidades, conhecer o propósito das coisas. Isso nós perdemos. Nós perdemos. A gente manda nossos filhos para a escola para eles aprenderem matemática, física, inglês, espanhol, química, português, história, geografia. Mas eles não aprendem qual é a finalidade da vida deles. Não aprende. Aprende tabela periódica, mas não sabe qual é o propósito da vida deles. Olha isso, gente. Olha isso. Então você chega para um jovem do ensino médio e pergunta para ele, qual o primeiro elemento da tabela periódica? Ele, o hidrogênio. Tem um próton, um nêutron e um elétron na sua configuração básica. Aí você pergunta para ele, e qual é o propósito da sua vida? Ele fala, não sei. Não sei. Qual é a finalidade da sua vida? Ele fala, não sei. Não sabe. Ele sabe resolver cálculo de área do tetraedro. Cálculo de área da pirâmide. Aí você pergunta, qual é a finalidade da sua vida? Ele não sabe. É por isso que os nossos jovens estão suicidando. Estão suicidando. Cada vez mais suicídio de jovens. É sério isso, gente. Isso não é brincadeira. Propósito é fundamental. Propósito é fundamental. E aí, encerrou o conhecimento. Então, ó, conhecimento analítico, que é o autoconhecimento, conhecimento contemplativo, que é a meditação, e conhecimento das finalidades, que é propósito. Né? E aí nós vamos para a ação. Ação também, 3 elementos. 3 tipos de ação. Como assim, Haroldo? Eu achei que agir era agir. Calma. Não é assim, não. Não é assim, não. Tem 3 tipos de ação. Primeira ação. Ação dentro de você. Ação em você. A primeira ação, o primeiro agir, é em você mesmo. Na sua transformação, no seu equilíbrio, na sua melhoria, no seu desenvolvimento. Essa ação em mim é o equilíbrio das emoções. Então, a primeira ação é o quê? Eu agir no meu mundo íntimo. Eu equilibrar as minhas emoções. Equilibrar o meu mundo íntimo. Isso significa me transformar. Porque se eu não me transformar, eu não vou transformar nada. A transformação tem que começar em mim.
em mim. Depois vem a segunda ação. Qual que é a segunda ação? Ação nos relacionamentos. Eu preciso agir no meu casamento, na minha relação com os meus filhos, na minha relação com meus pais, na minha relação com a minha família, na minha relação com os colegas de trabalho, na minha relação com os vizinhos, na minha relação com a comunidade, com a cidade. Eu preciso transformar os meus relacionamentos. Que ação é essa? Comunicação pacificadora. Então, a gente vai aprender a interagir com os outros de uma maneira pacificadora. Pacificadora. E a última ação, qual que é a última ação? Ação no ambiente. Como é que é uma ação no ambiente? Como é que é agir no ambiente? Aprender a administrar meu tempo. Para quê? Para eu poder estudar, para eu poder dar conta de fazer as coisas, para eu poder investir na minha profissão, para eu poder construir uma segurança financeira mínima. Eu tenho que agir no mundo. Eu estou no mundo corporal, eu tenho que pôr o pé no chão. Eu tenho que pôr o pé no chão. Eu tenho que viver nesse mundo aqui concreto. Esse mundo aqui não é um mundo de teoria. É o social. Eu tenho que agir. Então eu tenho que ser capaz de minimamente administrar meu tempo. Administrar minha vida. Minhas atividades. Não é? Meu patrimônio, administrar tudo. Então, 3 ações. Ação em mim, equilíbrio das emoções. Ação nos relacionamentos, que é a interação pacificadora, que começa pela comunicação pacificadora. Eu fiz aí um desafio de 21 dias, falei longamente sobre isso. Comunicação não violenta, negociação, mediação e conciliação. E, por fim, a ação no ambiente. No ambiente. Porque não adianta, gente. Tem que arrumar a cozinha, tem que lavar o prato, tem que arrumar a cama, tem que tomar banho, tem que escovar dente, tem que passar o fio dental. Não adianta eu viver só de teoria e de ideal. Eu tenho que tomar banho e escovar dente. É simples assim. Não é? Senão eu fico no mundo da lua, no mundo da utopia. Utopia não muda nada. Utopia não muda nada. Não é isso? Então, se eu quero mudar o mundo, eu tenho que começar arrumando a minha casa. Lavando as louças, varrendo, arrumando a cama, escovando o dente, tomando banho. Não é isso? Ação no ambiente. Então, eu tenho que transformar o ambiente em que eu vivo, porque às vezes a pessoa fica cheia de teoria e não arruma a própria cama. Não arruma a própria cama, não escova o dente e quer mudar o mundo. Olha que coisa. Né? A pessoa fala, o que você quer? Eu quero a paz do mundo. Você escova dente? Não. Não tem jeito. Tem que agir. Tem que agir. Agir. É a ação, né?